Graças a Deus. Mateus 13. Quero falar de amor. Amanhã de manhã nós temos café, 9 da manhã, com pastores e líderes. Procure dar prioridade aos pastores e líderes nesses dias, já que a gente não pode receber todos. Amém? Mas tem a cantina que tem um telão ali. De repente, se você vier, você assiste lá também. Amém? Vamos lá. Mateus 13, 44. Diz assim: o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo. Achando um homem, esconde-o de novo. Então, em sua alegria, foi, vendeu tudo que tinha e comprou aquele campo. O reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo. Achando um homem achou ele vai, esconde de novo. Então, em sua alegria foi, vendeu tudo que tinha e comprou aquele campo. Isso é o reino de Deus, é semelhante a isso também. Você vai ver muitas vezes Jesus dizendo: o reino dos céus é semelhante a isso, o reino dos céus é semelhante àquilo. Mas aqui ele está falando que o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo. Obrigado, Jesus, pela tua palavra. Nós louvamos e glorificamos o teu nome. Talvez nesses dias nós precisamos perguntar para a nossa consciência, como o Natan abriu esse culto. Nós precisamos consultar a nossa consciência, porque o problema é enganar a consciência. Se você começar a enganar a consciência, um dia ela começa a enganar você também. Nós precisamos perguntar à nossa consciência o que realmente é prioridade para nós, o que realmente Deus deseja que a gente priorize. Qual será o verdadeiro discipulado que Deus quer fazer na minha vida? Qual é o verdadeiro discipulado, o que Deus quer priorizar na minha vida e o que Deus quer que eu priorize? Nós estamos vivendo agora a virada de um ano, é um recomeço, né? Não mudou nada de ontem para hoje, né? É mais um dia, mas a gente sempre tem essa mania de dizer: agora começou um ano, esse ano vai ser diferente, e vai ser mesmo. A gente tem que profetizar isso mesmo. Vai ser um ano, porque 2020 foi muito pedagógico, nos ensinou muita coisa. E talvez uma das coisas que nós temos que aprender esse tempo é o que realmente Deus deseja que a gente priorize. Qual será o verdadeiro discipulado que Deus deseja que eu participe? O que Jesus realmente espera de mim? O que tipo de vida o Pai deseja que eu viva? Porque agora tem a ver comigo. Eu já sei quem é Jesus, eu já o aceitei, eu já entreguei minha vida para Ele. Eu estou buscando o Senhor, eu estou na igreja, eu vou ceiar, eu dou uma oferta, eu dizimo, eu até entendi o dízimo, eu estou dando porque eu quero. Eu estou na igreja, está tudo certo comigo. Agora, como nós dissemos ontem, o amor de Jesus não precisa mais ser provado para a gente. Isso já aconteceu. Jesus prova o seu amor por nós, morrendo por nós, sendo nós ainda pecadores, diz as Escrituras. Ele prova o seu amor morrendo por nós, sendo nós ainda pecadores. Então eu não preciso mais buscar prova de amor. Agora o jogo aqui é quem sou eu, que realmente Deus gostaria que eu fizesse a Ele. Porque num tempo de tanta falácia, de tantas instruções religiosas, pseudo-cristãos, a gente acaba fazendo uma lista de coisas que a gente quer fazer para agradar o coração de Deus. Agora o que realmente importa, o que Deus deseja que a gente prioriza. Porque esse homem aqui, ele achou uma pedra preciosa. Ele achou uma pedra, era um tesouro que estava ali. Ele achou. O reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo. Esse homem foi lá e achou. Ele achou
Ele escondeu de novo. Ele foi e vendeu tudo que ele tinha com alegria e disse: eu vou comprar o campo inteiro, porque se eu achei esse tesouro na superfície, o que não deve ter aí dentro? Se eu leio um versículo, se eu pego a caixinha da promessa, eu leio um versículo, aquele negócio já me pega por dentro. O que não é capaz de acontecer se eu mergulhar profundo nessa escritura? Se eu fui num culto, faz 2 anos que eu fui num culto, Deus me pegou, foi tremendo, pastor. De lá para cá eu nunca mais fui o mesmo. Se numa reunião de 2 horas você foi pego por Deus, se a Bíblia diz que Deus dá aos seus enquanto dormem, ou seja, você dormindo já está sendo abençoado. O que Deus é capaz de fazer então quando você levanta a mão para adorar ao Senhor? Se Ele dá a você quando você está em stand-by, dormindo, desligado de tudo, você já está recebendo. Imagina se na superfície, num evangelho raso, de coisas controladas, de regras religiosas, eu já sou abençoado. Você imagina se eu cavar profundo, se eu mergulhar profundo. Esse homem não era bobo, ele disse: eu achei o tesouro, eu vou esconder ele. Eu não quero o tesouro, eu quero é o campo. Deve estar cheio dele aqui. Deve estar cheio. Ele foi lá e vendeu tudo que ele tinha. Ele comprou o campo, ele pensou: ei, peraí, se eu acho essa pedra na superfície, o que eu sou capaz de achar se eu escavar mais? Então o que você recebeu até aqui do Senhor, eu ouso dizer que não está para se comparar num ambiente que você possa escavar mais, que você possa mergulhar mais profundo. Se nessa oraçãozinha de 10 minutos por dia você já recebeu de Deus o que Deus é capaz de fazer quando você mergulhar profundo nas Escrituras, de você entrar no Senhor, amém? Amém. Mas peraí, pastor, daí eu vou ter que procurar, né? Porque é do caráter de Deus esconder coisas preciosas, valorosas. Coisas valorosas Deus esconde. Para achar o petróleo tem que escavar. Para achar diamante tem que escavar. Para achar ouro tem que garimpar, tem que escavar. Porque tudo que é de precioso no mundo Deus escondeu. As coisas materiais que são preciosas, ouro, prata, bronze, cobre, ferro, minerais, pedras preciosas, diamantes, petróleo, está escondido na terra. Coisas materiais Deus escondeu na terra, e coisas espirituais Deus escondeu no homem. Eu vou repetir. Por isso que o homem bom, do seu bom tesouro, ele tira coisas boas. Tem uma riqueza que Deus não vai entregar para ninguém. Você só, meu Deus, ela é sua. Você tem que entrar aí, entrar para dentro, entrar para dentro. Mas você vai ter que procurar dentro de você, porque ela já está aí. Amém? Ela já está aí. Coisas materiais você procura na terra, coisas espirituais você procura em você. Amém? Cavuca aí porque está aí dentro. Amém? Cavuca porque está aí dentro. Provérbios 20 e 27. Provérbios 20 e 27 diz que o espírito do homem é a lâmpada do Senhor. Ela enquadrinha o mais íntimo do ser. Deus formou o homem do pó da terra. O homem estava ali, era pó. Deus teve que soprar nele o seu espírito. E depois que Deus soprou, ele passou a ser alma vivente. O tesouro está dentro. Se valoriza tanto coisas aqui fora,
quando você tem que valorizar coisas aí dentro que nem olhos viram, que nem ouvidos ouviram, que nem está no coração do homem, mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito, ele penetra nas profundezas de Deus. Por isso que todo homem que vai a Deus, ele não se encanta com mais nada, irmão. Ele não se encanta com mais nada. Passa dinheiro na mão dele, passa riqueza, passa fama, passa glória. Ele não se encanta com mais nada, porque o homem bom tira do seu bom tesouro coisas boas. Ele parou de se impressionar pelas coisas externas. Ele começa a se impressionar. Ele fica pensando, cara, você imagina, Deus vai falar coisas para você que nem a NASA sabe. Vai ter coisas que Deus vai revelar para você que você não estudou sobre elas. E Deus vai revelar, agora você vai estudar sobre elas. Aí você fica pensando, esse Zé Ruela ia para a escola só pegar piolho e comer aquela. Quem já foi para a escola e tomou aquele Toddy na caneca laranjada e comeu o bolachão mata-fome, aquele que você deixava cair no dedo, machucava o dedo se caísse no seu pé? Quem já tomou a sopa na caneca amarela? A sopa, aleluia. Cara ia para a escola só para comer a merenda e pegar piolho. Hoje ele olha nas escrituras, Deus mostra coisas profundas para ele e para ela. Aí você fica pensando, de onde é que esse cara tirou isso? Ele não aprendeu, esse é o Zé Ruela. É por isso que Deus levanta as coisas loucas do mundo para confundir as sábias. Ele levanta as que não, diga, não são. O problema é que quando Deus levanta, aí a gente quer ser. E aí a gente quer ser e para de ouvir a Deus, e começa a aprender com o mundo a cuidar das coisas de Deus. Ele quer aprender com o mundo a administrar a igreja, quer aprender com o mundo a cuidar de gente. Ei, você tem que aprender com Deus. Todos os estudos que você estudar, todas as faculdades que você frequentar, todos os cursos que você aprender, eles vão acrescentar o que Deus já te deu. Eles vão te empoderar, vão te potencializar, mas eles não podem substituir a glória do Espírito Santo na sua vida. Então estuda bastante, treina bastante o seu psique. Estude, se prepare, afie as suas espadas. Se você sabe que tem alguém dando um curso ali, vai lá. Se você sabe que alguém está falando de como você pode, faça. Até não faz. Hoje tem gente ensinando na internet como pinta casa, como faz comida, é ou não é? Como frita um ovo. Aprende tudo que você puder, mas nunca substitua. Nunca. Tudo que você aprende tem que agregar no que você carrega, porque tem um tesouro aí dentro que Deus não deu para um animal, que Deus não deu para uma árvore, que Deus deu para você. Tudo que Deus criou, Deus disse haja e hageu, e houve. Deus disse haja e hageu. Deus disse haja e houve, mas o homem, Deus não disse haja homem, Ele disse façamos. Sabe o que significa façamos? Deus disse, deixa eu pôr a mão aí, deixa eu pôr o meu toque, meu DNA, deixa eu pôr a minha impressão nesse cara. E depois do homem pronto, Deus não soprou o Espírito num animal, Deus não soprou o Espírito numa árvore, num peixe. Deus soprou o Espírito somente naquilo que Ele formou com as suas mãos. Por isso, Deus disse, terra produza os animais, água produza seus peixes. Mas Ele não disse terra produza homens, água produza homens. Ele disse, façamos nós o homem, a nossa imagem, a nossa semelhança. Ei, tem um tesouro escondido aí, tem um DNA celestial na sua vida. Amém, tem algo de Deus do céu habitando em você. Ele escondeu a eternidade no coração do homem, diz a Bíblia. Lucas 17, 20, muitos irão, o reino dos céus está aqui, está ali. Jesus disse, não acredite, o reino dos céus está dentro de vós. Eclesiastes 3:10, ele colocou a eternidade no coração do homem.
Jesus me chama, Ele te chama hoje. Eu quero ser bem prático nisso, querido, nesses dias de primícia, porque é assim que tem que ser. Eu acredito no evangelho prático. Estive fome, me deste de comer. Estive sede, me deste de beber. Jesus não diz, quando você vê alguém com fome, ora por ela. Ele diz, dá comida para ela. Jesus não diz, se você vê alguém preso, vai visitar. Se você vê alguém com sede, dá água. Ele não disse, não, eu vou orar por você. Não, ele disse para você se interessar por isso. Ele diz para você pôr a mão nisso, para você ser prático nisso. O evangelho é prático, irmãos. Então por isso o Senhor nos chama para um discipulado total e comprometido, de prática de vida cristã. Alguém que tem coragem de soltar tudo pelo tesouro que achou. Pastor, o senhor está dizendo que eu tenho que voltar para minha casa amanhã, vender tudo? Não, fica tranquilo. Quem já se desapegou, não precisa se desfazer. Porque você só perde aquilo que você está apegado. Se você já desapegou aqui, soltou, você pode ter muito dinheiro, e eu oro para que Deus te dê bastante, e você dê para mim. Eu vou gastar tudo no ministério. Nós vamos gastar tudo, eu prometo para você. Eu oro para que você seja próspero, mas que, como João declarou para Gaio em João 3, ele disse, Gaio, eu oro para que seja próspera a tua vida como é próspera a tua alma. Não adianta você ser próspero aqui se você não é próspero aqui. Se você não entende quem você é aqui dentro, você aí só vai ter dinheiro, só vai ter recurso, só vai ter fama, só vai ter a condição. Não, Deus quer prosperar a sua alma. Deus quer ensinar para você que você pode escavar mais aí dentro. Mas como é que eu faço, pastor? Como é que eu faço? Entra no teu quarto, fecha a tua porta, e o Senhor que está em secreto vai te mostrar que o que está em secreto é muito mais poderoso do que aquilo que você está vendo. Amém? Entrega tudo. Entregar tudo é perder a vida. Ele nos chama. É interessante isso, porque Jesus diz para a gente deixar pai e mãe, e depois ele também diz, honra teu pai e a tua mãe. Ele manda a gente deixar e manda a gente honrar. Onde é que a gente vai achar esse equilíbrio, essa simetria, esse lugar adequado de honrar e de soltar? Me falta equilíbrio, querido, para entender as instruções de Jesus. É isso que me falta. Por quê? Porque me falta comunhão com Cristo. Se me faltar comunhão com Cristo, vai me faltar equilíbrio. Porque a mesma Bíblia diz que para mim, não ameis o mundo, nem as coisas que no mundo há, porque quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. A mesma Bíblia que diz que Deus amou o mundo de tal maneira. Eu sei que um texto está falando da criação do cosmos, e o outro está falando do sistema do mundo. Mas aonde achar esse lugar que eu tenho que amar o pecador e abominar o pecado, que eu amo o ladrão e abomino o roubo, que eu amo o imoral e abomino a imoralidade? Aonde achar esse lugar? Só em Deus, querido. Por isso que muitas pessoas estão atacando umas às outras, porque não acharam esse lugar ainda no Senhor. Como viver esse equilíbrio entre amar a criação e renunciar ao mundo, visto que a criação é a obra das suas mãos, mas o sistema que rege esta criação está corrompido. E aí, por não entender esse lugar, as pessoas vão abandonando. Elas não conseguem conviver com outras pessoas que não comungam da mesma fé. Elas não conseguem nem trabalhar perto de pessoas que não comungam da mesma fé cristã e evangélica. Como achar esse lugar entre valorizar os aspectos da civilização e da cultura humana e desprezar o pecado que isso promove?
que é que Paulo me ensina em Filipenses capítulo 4, versículo 8? Ele diz: no demais, irmãos, tudo que é santo, tudo que é puro, tudo que é louvável, tudo que é de boa fama, tudo que edifica, nisto pensai. Bota aqui em Filipenses 4, 8 para todo mundo ler. Tudo que é respeitável, tudo que é puro, tudo que é amável, é nisso que eu tenho que pensar. Mas como achar esse lugar de equilíbrio? Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Como viver uma vida de discipulado radical com Jesus? Como? Porque se eu perguntar aqui, quem quer viver uma vida radical, de um discipulado radical com Jesus? Eu já me estrepei, não sei se essa é a palavra, mas eu vou usar ela. Eu já me estrepei quando eu quis fazer as minhas próprias doutrinas religiosas, achando que isso ia gerar no meu coração santidade ao Senhor. Mas não, isso só me afastou de alguns irmãos. Porque se a santidade que eu adquiri é fruto somente do meu esforço, isso não é santidade, é orgulho religioso. Então eu preciso entender como viver uma vida de discipulado radical, sem nos transformar em pessoas austeras e rígidas, pessoas que rejeitam todas as coisas que Deus tem nos dado. Como amar a criação sem me tornar um naturalista chato? Como, irmãos? Como viver no corpo de Cristo sem me preocupar com o que acontece no nosso país? Mas eu sou do corpo de Cristo, eu não posso prestar atenção na arte, eu não posso prestar atenção na música, e não posso prestar atenção na literatura, porque esse livro é do mundo. Essa arte é do mundo, essa música é do mundo, é tudo do mundo. Até mesmo da natureza, eu rejeito às vezes a criação, por não entender essa simetria, esse equilíbrio, com medo de cair, com medo de pecar, com medo de estar desagradando a Deus. Será que o nosso ambiente de vida se limita somente aqui no templo, no culto de domingo? Se limita somente quando eu estou com a Bíblia na mão, eu sou mais santo? Quando eu estou no meio dos crentes, que muitas vezes pensam que só eles são salvos, que muitas vezes acham que só eles não olha para mim assim, que só eles são detentores de toda a verdade absoluta. Eu acredito, assim, do fundo do meu coração, que essa não é a vontade de Deus. Eu não acredito que Deus deseja que eu seja intransigente, com a mente estreita, sem amor e sem interesse pelas pessoas que não vivem no meu ambiente, que não comungam da mesma fé. Eu esqueço que eu sou um ser sociológico, que eu posso viver no meio de gente, que eu sou um ser psicológico, que eu tenho alma, que eu posso me emocionar, que eu sou um ser biológico, que eu como, bebo e durmo, e que eu também sou um ser espiritual. Muitas vezes nós mistificamos a fé em Cristo, irmãos, e temos dificuldade até mesmo de comungar com parentes nossos que não comungam da mesma fé. Temos medo de ir na casa deles, porque pode começar a falar de religião e aí vai dar briga. Não dá briga se você tiver com o coração encharcado de amor. Então o que Jesus quer nos ensinar é viver no meio de gente. É por isso que eles olhavam para Jesus e diziam: ele tem demônios,
Porque Jesus ia na casa do leproso, já tinha sido curado, mas era Simão o leproso, ia na casa do publicano. Jesus foi na casa do publicano, as pessoas ficavam na porta pensando: Jesus sabe quem é esse cara? Esse cara é ladrão. Jesus sabia quem era. Jesus ia em lugares que hoje eu e você não nos atreveríamos a ir por causa da nossa religião. Porque o que é que as pessoas vão pensar se me verem ali? Eu acredito que nós podemos encontrar pessoas abertas, que são tão amorosas ou mais amorosas, que não estão disputando cargos na igreja e nem posições no púlpito. Eu acredito que nós podemos encontrar pessoas mais amorosas, mais naturais e menos tensas com a religião, fora dos nossos grupos. Pessoas que não insistem a todo tempo que só elas são abençoadas, que só elas são salvas. Talvez isso é preocupante também, que a gente fica pensando assim, ó, isso pode ser preocupante também, porque elas podem amar tanto o mundo que elas não têm interesse pelo Cristo que eu estou pregando. Mas deixa eu te falar uma coisa: se o Cristo que você está pregando não transforma a vida das pessoas, a vida que você vive para o Cristo que você acredita condena a atitude delas. A Bíblia diz que Noé foi um apregoeiro de justiça. Como é que Noé pregava justiça? A Bíblia diz em Hebreus 11:7 que Noé condenou o mundo porque ele foi um apregoeiro de justiça. Como é que uma pessoa tem a capacidade de condenar o mundo se Deus não me dá o poder nem de julgar o mundo? Se Deus não me dá o poder de julgar as pessoas, como Noé condenou o mundo? Porque ele era um apregoeiro de justiça. À medida que ele estava construindo a arca, o seu estilo de vida condenava tudo que estava fora do padrão de Deus. Então, se o que você fala não salva as pessoas, não transforma a vida das pessoas, o seu estilo de vida cristão, sadio, amoroso, carinhoso, generoso, atencioso com gente, vai condenar tudo que está fora do padrão de Deus. E eu oro, e se eu sou você, levanta a mão. Eu oro para que Deus infiltre você, que você em 2001 seja um infiltrado. Infiltrado em empresas, infiltrado em escolas, infiltrado na educação, infiltrado na ciência, infiltrado na medicina, infiltrado na política. Que você seja um infiltrado de Deus e que você não tenha medo de circular nos viés do mundo, mesmo que eles não comunguem da mesma fé. Que você fique guardado por Deus, amém? Que você seja chamado por empresários conhecidos e famosos do mundo. Vem falar para a gente como se faz. Eu quero declarar que você não tenha medo, porque muitas vezes a gente ouviu da religião: você tem que largar tudo e vir servir a Cristo. Deus não mandou você largar tudo, Ele disse para você largar o pecado. Larga o pecado, mas se precisar, volte lá naquele ambiente hostil. Eu quero declarar que você vai ser uma pedra de esquina, uma pedra de bênção na vida de muitas pessoas. Uma pedra de bênção na vida de muitas pessoas. Você vai ser um altar na vida de muita gente. Tomara que você seja infiltrado por Deus, amém? O Senhor só manda a gente tomar cuidado, irmãos. Ele diz assim em 1 João 2,15: não ameis o mundo nem as coisas que no mundo há, porque quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Romanos 12,2 diz o que? Não vos conformeis com este século, mas transformai pela renovação do vosso entendimento, para que aprendeis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. 2 Coríntios 6,14 diz: não vos prendais ao jugo desigual com os infiéis, pois que sociedade tem a justiça com a injustiça, que comunhão tem as trevas com a luz. Sabe o que Jesus está falando? Para você entrar nesse lugar
e deixar a sua luz brilhar no meio dos homens. Deixe a sua luz brilhar para que eles vejam as vossas Não dá para brilhar sem boas obras. Não dá para mostrar a vida cristã sem boas obras. Brilhe a vossa luz diante dos homens, para que eles vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está no céu. Amém? Nós precisamos achar esse lugar de equilíbrio. Precisamos ter o equilíbrio entre amar e deixar. O que realmente Deus deseja de mim? Quem já fez essa pergunta? Quem já fez essa pergunta hoje? Quem fez essa pergunta 10 minutos atrás? O que realmente Deus deseja? Eu não sei se vai te ajudar, mas eu achei um caminho que pode ser útil para mim e para você. Salmo 23, verso 3 diz: guia-me pelas veredas da justiça, por amor ao seu nome. É por causa dele. Talvez Deus vai ter que me levar a uma falência espiritual, irmão. Quem sabe, tem gente que diz assim: rapaz, eu estou vazio, eu não consigo orar. Às vezes Deus está levando você a uma falência espiritual, para você realmente orar por aquilo que é necessário, por aquilo que importa. Quem sabe Deus está arrancando do seu meio toda consciência religiosa e trazendo, e te esvaziando mesmo. Deus tem que nos esvaziar para nos ensinar o que vale a pena. Ele precisa mostrar verdades a respeito de mim mesmo, para mim mesmo. Antes de eu querer cobrar a verdade dos outros, antes de eu querer me inserir na vida dos outros, Deus precisa me confrontar, amém? Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Me leva assim, Senhor, a uma falência espiritual, para que eu possa chorar pelos meus pecados primeiro, para depois tentar chorar pelo pecado dos outros. Eu quero declarar que Deus vai fazer isso na sua vida e na minha vida nesse ano, amém? Nós guardamos esses 7 dias para profetizar o que Deus pode e é capaz de fazer em nós. Eu não vim aqui trazer recados para você de como você vai fazer, não. Eu estou pregando sobre o que eu preciso mudar, porque o Senhor não vai fazer isso sem relacionamento. Eu preciso ter os meus relacionamentos com Deus, para ver o quanto eu estou disposto a ser amoroso e misericordioso, para conquistar o coração de pessoas para Ele. Eu vou repetir: o Senhor fará isso através de relacionamentos, para ver o quanto você está disposto, a ser carinhoso e amoroso, para que Deus possa conquistar o coração das pessoas através de você. Em outras palavras, o quanto você permite Deus amar através de você. Como é que Ele vai fazer isso se Ele não te esvaziar primeiro? Se Ele não causar uma falência espiritual e emocional na sua vida? Quem sabe o evangelho que nós vivemos é muito emotivo. Eu busco os meus direitos primeiro. Se me ofende, eu não falo. Se me confronta, eu não dou a mão. Se não concorda comigo, quem não é comigo é semigo. Não, isso é evangelho da alma. Evangelho verdadeiro não tem a ver com você. Evangelho verdadeiro tem a ver: Senhor, não estou a fim de morrer não, mas seja feita a tua vontade e não a minha. Se o Senhor quer, eu dou o braço a torcer. Se o Senhor quer, eu renuncio. Se o Senhor quer, eu peço perdão. Eu fiz tudo certo, não fui eu que fiz errado, foi ele, foi ela. Mas se o Senhor quiser, eu vou lá, eu me prostro, eu pego a bacia, eu pego a toalha e eu vou mostrar para essa pessoa como que o Senhor ama. Isso é evangelho. E eu vou te falar, Ele quer revelar o seu amor para mim e para você.
O amor de Jesus é a resposta de todas as suas perguntas intelectuais. Ele é a resposta de todas as suas perguntas intelectualizadas. Ele nunca vai responder na sua razão. Você vai ter que abrir mão dela para viver o amor de Cristo. Porque tem muita coisa que Deus vai pedir para você fazer e amar pessoas e não vai fazer sentido. E você vai passar a amar aquele que perdoou os seus pecados. Ele vai passar a ser o grande amor, o grande e perfeito amor da sua vida. Agora não pense que Ele vai fazer isso sem primeiro tocar você e desmontar você por inteiro. E que comece nessa primícia em nome de Jesus. Ele vai ser a joia do seu coração, vai ser a alegria de todas as alegrias que você já sentiu na sua vida. Você está me entendendo? Não, você precisa me entender. O mais precioso de todos os tesouros, Ele vai te dar a beber das torrentes das suas delícias. Ele vai te mostrar coisas que você leu na Escritura e nunca entendeu. Você vai entender, e quer saber, você não vai nem querer pregar elas, você vai querer esconder elas de novo. É só entre vocês dois. Sabe aquela roupa íntima que a esposa compra só para usar com o seu marido? É mais ou menos isso. Vai ter coisas escondidas que você não vai querer mostrar para ninguém. É só você e ele. Isso aqui é seu, meu paizinho. É só nós dois. Só você vai desfrutar disso em mim, e só eu vou desfrutar disso em você. Isso não vai pregar, não vai virar pregação, não vai virar curso na internet. Isso é só entre nós dois. É isso que o Senhor está chamando a gente para este ano, para uma intimidade jamais vivida com Ele. Aleluia. Eu vou lá no meu van para ser abençoado? Não, Ele vai dizer: não, entra no teu quarto, fecha a tua porta, e eu vou te mostrar o que é ser abençoado. Levanta a sua mão, diz: eu estou entendendo, pastor Luiz. Se você está entendendo, se prepare, porque Ele vai te pegar por dentro nesses dias, amém. Ele vai te ensinar a amar cada dia mais. Ei, seguir Jesus não significa renunciar ou abandonar as coisas desse mundo só porque são desse mundo. Tem a ver com uma decisão. Irmãos, não tem a ver com ascetismo. Não tem a ver. Não tem a ver com coisas, com ascetismo moral, filosófico, religioso, baseado no desprezo do corpo. Ou seja, eu vou desprezar a minha vida, eu vou desprezar o que eu sinto, eu vou desprezar o que eu gosto, eu vou desprezar o que eu quero, eu vou viver uma vida de sofrimento, de castidade. Eu vou viver uma vida de sofrimento. Por quê? Porque eu não posso ter essas sensações carnais, né? Eu tenho que matar minha carne, eu vou me automutilar, porque isso vai me... esse sofrimento físico, meu Deus, eu não sei se eu estou sendo claro. Esse sofrimento físico vai triunfar. Eu vou ser sofredor. Eu vou sofrer, eu quero sofrer, porque isso vai despertar, né? Vai matar todos os instintos, todas as paixões da minha carne, né? E aí eu vou ser espiritual porque eu sofro. Não. Mateus 19, 29. Bota aqui para mim, para todo mundo ler. Mateus 19, 29. Deus quer que você venda tudo que você tem por causa dele. Deus quer que você solte tudo que você tem por causa dele. Mas não é porque você tem que sofrer. Não. E todo aquele que tiver deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou terra, por amor do meu nome. Se eu estou fazendo alguma coisa, mas se o motivo não é aquele, por amor do meu nome, eu estou fazendo isso, é por amor a Ele.
É por amor ao seu nome, por causa do meu nome. O meu discipulado comprometido com Jesus deve ser por isso, por causa do seu nome. Não é por causa de outra coisa. O caminho do verdadeiro cristianismo, o caminho do verdadeiro cristão, o verdadeiro discipulado é a decisão voluntária que brota do amor que você tem por Ele. Não é do medo que você tem por Ele, ou do medo que você tem de cair, mas por amor do seu nome. Eu faço tudo isso, pastor Luiz, porque eu amo Jesus, não é por outra coisa. E quando alguém vê e se interessar pelo seu estilo de vida e perguntar: ô Gladys, por que você é assim? Você não vai criar cargas religiosas para colocar sobre ela. Você vai dizer: é porque eu amo Jesus. Você não vai colocar cargas religiosas sobre elas, regras institucionalizadas, denominacionais. Não, você só vai, quando alguém se interessar por aquilo que você está vivendo ou dizendo: por que você é assim? Daí você vai dizer: não, é porque você tem que sofrer por Jesus, você tem que jejuar por Jesus. Tem gente que jejua, irmão, não dá nem perto, nem vontade de chegar perto dela, porque todo mundo sabe que ela está jejuando. Ela diz que estou passando uma fome. Seu jejum é podre. Você está passando fome mesmo, porque isso não está tocando nada. Sua oração: estou orando 6 horas por dia, 7 horas por dia. O que interessa você estar orando 7 horas por dia? Ora você. Quem sabe você precisa de 7 horas, de repente eu preciso só de 10 minutos. Mas você quer jogar suas 6 horas, 7 horas por dia sobre mim, por quê? Porque isso você acha que é o crédito que você tem para orar e jejuar? Não, é por amor do seu nome. Você vai viver ali, as pessoas vão ficar ali. O dia que elas pararem de se interessar pela sua música e se interessar pela sua vida, o dia que elas pararem de se interessar pela sua pregação e se interessar pelo seu estilo de vida, o dia que elas pararem de se interessar pela sua denominação, pela sua fama e se interessar pela sua vida, elas vão descobrir o porquê que isso acontece. Por isso que quando os discípulos viram tudo acontecendo, eles chamaram Jesus e disseram assim: Lapa, ensina a gente a orar, como João Batista ensinou os seus discípulos. Nós queremos orar. A minha oração é que nesse ano o Senhor nos ensina. Oh meu Deus, está chegando no final. A viver por amor ao seu nome. O amor é a chave para a liberdade cristã. E Jesus é a própria expressão desse amor. As suas decisões voluntárias, os seus sacrifícios têm que partir por causa do amor, não é porque você quer sofrer. As suas renúncias é por causa do amor a Ele. Não é porque você quer mostrar que você é crente. Porque o que você faz separado dEle. E por que você está falando isso para mim, Luiz? O que você faz separado dEle não faz sentido. Por que você está falando isso para mim, pastor Luiz Hermínio? Eu estou falando isso para você porque foi assim que eu passei a apreciar, a desfrutar da natureza e das pessoas, não separado dele, mas com ele, estando unido a ele em amor, filtrando tudo pelo amor a ele, filtrando tudo pelo amor de Jesus. E quer saber, muitas vezes a gente não desfruta das dádivas do Senhor com medo de perdê-lo. E eu só preciso aprender a desfrutar com a atitude correta. Eu não desfruto porque eu sou crente, eu fui ensinado assim. Alguém colocou uma venda nos meus olhos e o Senhor diz assim: não sejais como o cavalo e nem como a mula, que precisam de cabresto, senão eles não vêm a ti. Salmo 32, o verso 7 e 8 diz assim: instruir-te-ei o caminho que deves seguir,
guiar-te-ei com os meus olhos. E logo no verso 9 ele diz assim: não sejas como o cavalo e como a mula. Porque o cavalo e a mula, o condutor vai atrás, segurando na boca, dando velocidade, dando freio e dando direção. Jesus, você não precisa de ninguém atrás de você, te dando direção, te dando freio. Não, você precisa de mim olhando para você. Porque eu sou um condutor que não vou atrás dando chibatada, chicote em você. Eu sou um condutor que guio você com os meus olhos. Olha para mim. Olharam para ele e foram iluminados, e os seus rostos não ficaram confundidos. Olharam para ele e foram iluminados. Se quem está conduzindo você está com freio na sua boca para te soltar e te segurar, baseado nas suas emoções humanistas, perdão, sai daí, tira o cabresto da sua boca, porque Jesus guia com os olhos, Lucas. Jesus sentava na mesa e todo mundo olhava para ele, e ele sentava num lugar que ele pudesse ser visto por todos. Ele entrava num barco, mandava afastar um pouquinho para ser ouvido, para que todos pudessem ouvir. O Jesus que eu sirvo, ele não é religioso, ele é santo. Ele não tem uma cartilha de regras me dizendo o que é santidade. Ele me convidou para apreciar o mundo sem adorá-lo, sem amá-lo. Por isso eu posso ir à beira de um mar, admirar a sua criação. Eu posso ir numa floresta, admirar a sua criação. A criação me inspira, e ela me dá graça. E cada vez mais que eu admiro a criação, mais eu celebro o seu amor. Tem amor em cada detalhe da criação. Tem amor em cada detalhe que Ele fez para mim e para você. Eu quero incentivar você, filtre tudo por amor a Jesus. Mas muitas vezes a gente não desfruta das dádivas do Senhor com medo de perdê-lo. Não, você pode apreciar com a atitude correta. E por isso que agora eu posso apreciar a beleza da arte, da música. Eu posso apreciar a beleza da criação. Eu posso ver um pássaro, eu posso ver uma borboleta, eu posso ver um morcego e não dizer: é o Satanás. Posso ver um grilo, posso ver qualquer coisa. Por quê, pastor? Porque você consegue ver a glória de Deus refletida em cada coisa, em cada detalhe da criação. Mas pastor, você não tem medo? Não, eu não estou mais a perigo de me prender a nada a não ser em Jesus. E eu vou terminar aqui. Agora eu posso desfrutar das coisas do mundo quando elas me levam a um amor mais profundo por Jesus. Quando elas não me edificam, eu corto a cena. Chega aqui, não, isso não me edifica. Mas eu posso apreciar algumas coisas do mundo sem amá-lo, sem adorá-lo, porque o meu amor e a minha adoração já tem um foco, já tem um alvo, já tem um propósito. Eu posso viver sem estar alienado. Sabe o que a religião tirou de você? Ela tirou o desfrute de muitas coisas, porque tudo era do diabo. Quer saber? Nem o inferno é do diabo. Deus teve que fazer o inferno para ele, que ele não tinha nem para onde ir. Deus criou o diabo
E quer saber? O diabo nada mais é do que um anjo fora do seu propósito. E tudo que está fora do seu propósito pode se tornar semelhante ao diabo. Por isso que Jesus olhou para Pedro e disse: Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. 10 minutos depois, Jesus disse: Pedro, tu és uma pedra de tropeço na minha vida. Tu só entende as coisas dos homens, da terra, tu não entende as coisas do céu. É você que discerne se quer ser uma pedra de tropeço ou uma pedra de esquina que vai aonde Deus pode edificar e inaugurar uma nova era, um novo tempo, um novo ano através da sua vida. Amém? Aprenda a celebrar a sua vida. Hoje nós estávamos no velório do Marcelo. A pastora Cláudia pegou a palavra e ela disse: eu queria incentivar os maridos a curtirem mais as suas esposas e as esposas a curtirem mais seus maridos. Deus recolheu meu marido tão novo e não nos deixou nenhum filho. Desfrutem. Mas eu tenho medo. O sangue de Jesus tem poder. Se você ainda tem medo, significa que você não está edificado em amor. Porque onde há amor, não há medo. Porque o amor lança fora todo medo. E sabe por que eu amo? Porque Ele me amou primeiro. Levante suas mãos, dá glória a Deus bem grande. Aprenda isso, dá glória a Deus. Faz barulho aí, crente. Glória a Deus. Eu passei a glorificá-lo ainda mais, porque eu passei a apreciar as coisas grandes sem adorar elas. Eu aprendi a apreciar coisas sem adorar. Eu aprendi a apreciar a criação sem amar o mundo, sem amar o sistema que rege o mundo. Eu já não me sinto mais separado nem alienado do meu povo, pelo fato de pertencer ao corpo de Cristo. Agora eu posso compartilhar o coração do meu Pai a todas as pessoas que param na minha frente, Felipe, porque eu já não a rejeito mais no meu coração. Eu posso apreciar, Gladys, eu posso falar de Jesus para um hindu, para um muçulmano, para um bruxo, para um satanista. Eu posso, porque eu não rejeito mais ele no meu coração. Porque eu disse, a crença dele está equivocada, mas quem criou ele está aqui comigo, e eu preciso falar para ele quem o criou, mesmo que ele ignore, mesmo que ele não acredite, mas eu não posso rejeitá-lo, porque ele também é uma criação. Eu posso amar o meu povo, mesmo que ele não venha na igreja que eu sou o pastor, mesmo que ele adore uma imagem de escultura, mesmo que ele estava acendendo velas para ver se encontra o seu parente que já partiu dessa terra. Eu não rejeito mais ele no meu coração, João. Eu não rejeito mais ele. Eu tenho misericórdia dele. Eu já não sinto mais me separado, mais alienado desse povo. Sabe por quê? Pergunta por quê? Por quê, pastor? Porque todos temos a nossa origem no coração do Criador. E se eu acessar a origem no coração do Criador, eu vou conseguir amar essa pessoa. Agora eu sinto mais dor quando elas dão as costas para o Senhor e rejeitam os seus mandamentos, porque agora eu sei isso. Agora eu entendi a explicação que Deus estava dando para Jonas no capítulo 4, versículo 11 do livro de Jonas, quando ele disse: eu não hei de ter compaixão da grande cidade de Nínive. Jonas ficou revoltado, porque ele foi lá para condenar.
Quantos lugares você já foi para condenar e Deus disse: use-me? Quantos lugares Deus já te levou para julgar e chegou lá, Deus disse: use-me? Jonas ficou revoltado porque ele foi lá para liberar uma sentença de morte e destruição, mas o rei tomou uma posição que até os animais jejuaram naquele dia. O cachorro, o gato, o cavalo, o camelo, todo mundo jejuou. E aí Deus voltou atrás daquilo que havia dito, e Jonas ficou: sangue de Jesus tem poder. Não, Deus é Deus de juízo. E Deus diz: como eu não hei de ter compaixão dessa grande cidade, Nínive, em que há mais de 120 mil pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda. Você quer julgá-los, mas eu quero perdoá-los. E como eu queria que você conhecesse o meu amor, para que você não me servisse de pedra de tropeço quando eu quero amar através de você. Como eu queria que você entendesse as profundezas do meu amor. E quando eu te mando amar, você fecha a porta. Quando eu te mando estender a mão, você estende o dedo. Se você achar essa pérola, faça o mesmo que esse homem fez: venda tudo e compre esse campo, porque você vai cavucar, você vai encontrar o caráter de Cristo revelado nesse lugar, o amor de Deus revelado nesse lugar. Quer saber? No amor, todas as suas perguntas são respondidas. Deixa eu ler o que eu escrevi aqui. Eu já tive medo de cair nas armadilhas de uma vida demasiadamente estreita e legalista. Mas eu também já tive medo de cair numa vida com os moldes e os padrões deste mundo caído. Até que eu li nas Escrituras em 1 João 5,18: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus o guarda, e o maligno não lhe toca. Eu aprendi a amar o ladrão e rejeitar o seu roubo, a amar o imoral e rejeitar a sua imoralidade, a amar o adúltero e rejeitar o seu adultério. Quando nós vivemos com aquele que é o centro do universo, de quem procede todas as coisas boas e sublimes dessa terra, nós vamos aprender a amar como Jesus ama. E a minha oração nessa primícia, que não seja pregado outra mensagem aqui nesses dias. Eu não quero saber se Jesus vem antes ou depois da tribulação. Agora, esses dias não é para falar disso. Eu não quero saber se Jesus, o que vai acontecer nos próximos séculos. Não, eu quero saber agora quem está disposto a amar como Jesus ama, e quem está disposto a entregar a sua vida como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Quem está disposto, viva com Ele, viva na comunhão do seu amor e compartilhe de tudo que pertence a Ele. Seu amor vai tornar você amplo, porque você vai estar ancorado em Deus. Você vai aprender a considerar a bondade e a severidade de Deus, como diz Romanos 11:22. Como isso, bondade? Ele diz: considere a bondade e a severidade de Deus. Bondade e severidade. Porque se a bondade de Deus não te achar, a severidade de Deus vai te encontrar. Eu prefiro ser encontrado pelo amor de Deus. Então eu não sou louco de impedir que você tome a ceia. Eu te amo.
E eu quero que você coma do pão e beba do vinho. Talvez você não ame Jesus o suficiente. Talvez essa palavra que eu preguei aqui hoje, ela não caiu ainda no seu coração como uma verdade absoluta. O amor é uma verdade absoluta. O ágapo é uma verdade absoluta. E ele perguntou para Pedro 3 vezes: Pedro, tu me ágapo? Pedro disse: Senhor, eu te filéu. E aí ele perguntou de novo: Pedro, tu me ágapo? Ele disse: Senhor, eu te filéu. Aí ele desceu e disse: Pedro, tu me filéu? Pedro disse: Senhor, tu sabes tudo. Eu não sei o quanto eu te amo. Eu só quero aprender a amar com você. Tu sabes tudo, tu conheces o meu coração. Por isso que um não pode apontar para o outro e dizer: esse cara aí não ama Jesus, porque se ele amasse... Você não conhece o coração das pessoas. Deixa de ser imbecil. Você não conhece o coração das pessoas. Ah, mas pelo fruto se conhece a árvore. Você não conhece o coração das pessoas. Procure conhecer primeiro o seu coração e procure saber se você realmente ama Jesus ao ponto de vender tudo, de soltar tudo e comprar esse campo e trabalhar com uma pá na mão para escavar dentro da sua própria vida, da sua própria existência, um lugar em Deus. Você recebe essa palavra? Eu peço que nós vamos pregar aqui esses dias. Eu vou pregar muito nessa primícia. Muito. Por que, pastor, que você quer pregar muito? Porque tem muitas vozes nessa casa. E eu quero trazer de volta a voz original que nasceu essa casa. Uma voz de amor. A gente não sabia muito, mas a gente era meio ignorante, meio burro. Mas a gente amava e cuidava até o fim. Até fazer o que a gente fez hoje com Marcelo. Até enterrar e dizer: Evandro, não tem mais jeito. Jesus levou. Então por isso que eu vou pregar muito nessa. Também não importa o que você está fazendo. Não importa mais nada. Importa o quanto de Jesus tem nas nossas vidas. E por isso nesses dias de primícia vocês vão me ver muito com esse microfone na mão. Quero me despejar diante de vocês e dizer: esse é o modelo. E se eu não for ouvido, eu aprendi uma coisa com o Espírito Santo. Quando você prega uma coisa e as pessoas não te dão mais ouvidos, ou ali não é mais o seu lugar, ou as pessoas que estão ali não deveriam estar. Eu estou muito consciente do que eu estou falando, irmãos. Eu sei que nós vamos entrar num novo tempo. Deus virou uma chave dentro de nós. Nós estamos nos expondo dia após dia. Deus está nos expondo, como muitas vezes o pastor Júnior falou aqui nesse púlpito. Deus vai nos expor. E a gente achava que ia ser por vergonha, por pecado. Mas não, nós resolvemos pegar o microfone e mostrar quem nós somos realmente. Quem nós somos de verdade. Vai, vende tudo que tu tens e compra esse campo. Feche seus olhos, por favor. Pai, em nome de Jesus, eu quero orar, Senhor, por um novo tempo nessa casa. O tempo da ideia original. O tempo que as pessoas eram juntas na rua
colocavam dentro dos nossos carros e eram levadas para casas de recuperação. O tempo que a gente sentava pessoas na nossa mesa, não dava o prato na calçada não, a gente sentava ela na nossa mesa e chamava para comer junto com os nossos filhos. O tempo que a gente tirava nossas roupas do guarda-roupa e repartia com os irmãos que não tinham. O tempo que a gente não pensava só na nosso umbigo, nem no nosso salário, mas o tempo que a gente dava e compartilhava os recursos com quem ganhava menos do que a gente. Eu oro, Senhor Deus, para que esse tempo volte. Eu oro para que essa casa viva firmada em amor. O amor que nasceu não no coração do Luiz Hermínio, eu sou um pecador, mas um que nasceu no teu coração. O coração que levantou homens como eu, como Lapa, como Ulisses, como Júnior, como Gladson, como Felipe, como Vânios, como Davi, como Israel, como Clava, como Muracava, como Juscelio, como Jackson, como Fernando, que levantou as nossas esposas e os pastores que eu não citei o nome aqui. Quando você não se preocupava com você, mas se preocupava com o outro. Eu oro para que esse lugar seja estabelecido nesses dias. Esse lugar, Senhor Deus, o nosso lugar de amor. Que nossas conquistas, Senhor, não ofusquem os nossos olhos. Que a nossa prosperidade não nos roube da mesa da comunhão e da simplicidade. Que a nossa comida, Senhor Deus, mesmo que ela precise voltar a ser na marmita, mas que a gente volte a comer dos manjares, das delícias eternas da tua casa. Que tudo que nós lançamos nesses dias, Senhor, como verdades bíblicas, expositivas, não tire de nós, Senhor, a sensibilidade de chorar pela tua palavra. Que os nossos diáconos chorem quando recebem as pessoas nas portas. Que os nossos músicos chorem quando estiver com seus instrumentos nas mãos. Que os nossos pastores chorem quando lê o versículo da Bíblia. Que os nossos professores, quando estiverem ensinando, chorem pelas palavras reveladas que receberam naquela hora, que nem estava preparada no seu coração. Que as nossas esposas sejam felizes por ter maridos ungidos. Que os nossos filhos tenham prazer na igreja que nós congregamos. Que eles desejam ficar correndo como os nossos filhos que foram criados, Bruna, Pamela, Mano, Samuel e tantos filhos, Mateus, Davi, os filhos de todos os líderes dessa casa que corriam nesses corredores, filhos que nós casamos, filhos que nós profetizamos. Senhor Deus, nós oramos para que um novo tempo se estabeleça nesse ministério, e que a morte do Marcelo, Senhor, nos ensine que a morte não é o fim. Começamos esse ano com lágrimas, não foi com festa, foi com lágrimas, Senhor. Nem conseguimos comer direito nesses dias. Inauguramos esse ano enterrando um dos nossos melhores soldados. Eu te peço, Senhor, como Davi disse, cria em nós o coração puro, renova em nós o espírito inabalável. Não nos tire da tua presença e não retire de nós o teu Santo Espírito. Ah, Senhor, torna a dar-nos a alegria da salvação. A alegria não seja pelo carro novo, pela casa nova, pelas conquistas na internet, pelas conquistas nas missões, não. Que a nossa alegria seja porque a gente conquistou o coração de pessoas, de vidas. Pessoas voltaram a acreditar naquilo que falamos. Oh Senhor, obrigado pela tua palavra, pela tua santidade em nosso meio. Que os nossos jovens sejam incendiados, que eles tenham desejo pelas nações. Que os nossos adolescentes, Senhor, se casem virgens. Que eles tenham desejo, que as nossas crianças tenham desejo de congregar.
Que a gente não seja só um atrativo na internet, Senhor. Que nós não sejamos somente personagens de um ciclo vicioso de entretenimento, mas que nós sejamos realmente como esse homem que foi e vendeu tudo que tinha e declarou: eu vou comprar isso, eu vou escavar e eu vou encontrar mais tesouros. Obrigado, Senhor, por essa palavra. Obrigado pelo nosso coração. Nós nos humilhamos diante da tua santidade. Nós nos humilhamos diante da tua santidade. Aplauda o Senhor, querido. Aleluia. Que privilégio poder participar da mesa do Senhor. Que privilégio poder fazer parte desse tempo tão precioso, de sentar à mesa do Senhor. O amor de Jesus me deu esse privilégio. O amor de Jesus que não tirou ninguém da mesa. O amor de Jesus que nos ensinou a nos posicionar em amor. Todos já pegaram? Aleluia. O pessoal que está na cantina também já pegou. Pastor Horácio, obrigado, Pastor Horácio. Alguém ainda não pegou? Levante a mão. Alguns irmãos lá atrás, sirvam lá, por favor. Você que já pegou, fique de pé comigo, por favor. Aleluia. Nós vamos ficar melhores. Nós vamos melhorar, não vamos, gente? Essa é a minha oração diária. Senhor, eu quero ficar parecido com você, porque Cristo em nós é a esperança da glória. Não é eu em Cristo, é Cristo em mim. É Cristo em mim, refletindo a sua glória, o seu amor, a sua paixão, o seu desejo de salvar. Jesus, na noite que foi traído, ele pegou o pão, partiu e repartiu. Só alguém partido pode ser repartido. Ele partiu e repartiu entre os seus discípulos e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo que é entregue por vós. Fazer isto em memória de mim. Ele está dizendo o seguinte: agora não é o momento de se lembrar dos seus pecados, é o momento de se lembrar de mim, do que eu fiz por você, e ver o quanto você está disposto a fazer por alguém. Midnight hums beneath the window glass. The tracks are singing stories from the past. Moonlight paints the carriage in a glow, revealing every place I used to know. And as the fields go rushing by, feel the echoes rising in the night. On this moonlit memory train I ride, watching all my shadows fall behind. Every mile rewrites the way I feel,
turning faded moments into something real on this moonlit memory train tonight. I find the parts of me I left in time. A slide guitar is crying soft and low, a tender sound that only truth can show. The rhythm of the wheels beneath my feet keeps time with every heartbeat I repeat. And though the night is heavy on my mind, the silver sky reminds me I'll be fine. On this moonlit memory train I ride, watching all my shadows fall behind. Every mile rewrites the way I feel, turning faded moments into something real on this moonlit memory train tonight. I find the parts of me I left in time. Let the rails unwind the fears I've kept. Let the moon restore what I forget. Every whisper from the darkened land leads me home with open hands. On this moonlit memory train I ride, letting every lost regret subside. Every dream I buried comes alive, glowing in the silver of the night on this moonlit memory train tonight. I finally see my heart in clearer light.